Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o juiz eleitoral Marlon Reis. Nascido em Pedro Afonso, Tocantins, no dia 10 de dezembro de 1969, Marlon Reis é casado com Ana Lucrécia e é pai de Gabriele e Ananda, Juliana, Maria e Ana Vitória. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, Marlon é pós-graduado em Gestão Pública pela mesma universidade e tem diploma de Estudos Avançados em Sociologia Jurídica pela Universidade de Saragoça, na Espanha, onde está fazendo doutorado na mesma área. Atualmente mora no Maranhão, na cidade Imperatriz, e trabalha em João Lisboa, onde atua como juiz da segunda vara daquela comarca e é juiz eleitoral da 58ª Zona Eleitoral do Maranhão. Escreveu diversos livros, sendo o último, já lançado, com o título O Nobre Deputado, que trata do tema corrupção eleitoral. E Marlon é um dos redatores da Lei do Ficha Limpa. Marlon, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado. Eu fico feliz de poder estar aqui. E nós agradecemos, porque você veio de tão longe lá no Maranhão, participar aqui conosco, é um prazer recebê-lo aqui. E, aliás, receber num momento como este da política brasileira, em que se discute muito essa questão da honestidade, não é de agora, de muito, mas também a questão do Ficha Limpa. E, naturalmente, você como um dos redatores do Ficha Limpa, já gostaríamos de saber, o Ficha Limpa está funcionando? O Ficha Limpa, de fato, pegou? Pegou, sim. Não há dúvida disso. Os números mostram. Nas eleições de 2012, foram 1.200 políticos impedidos de participar por conta da lei da ficha limpa. São números sem precedente. Antes, os números eram muito pequenos, eram ínfimos. Um ou outro era impedido por alguma questão mais específica. Agora não. Nessa eleição, em que o número de candidatos é bem menor do que nas eleições municipais, foram quase 500 impugnados, dos quais muitos já estão devidamente barrados por decisões dos tribunais regionais eleitorais. Alguns, inclusive, verdadeiros vultos importantes da política em âmbito local, nos seus estados. E por isso eu não tenho dúvida de dizer que ela pegou. Poderia pegar ainda mais, não por falhas dela, mas por alguns equívocos que existem na sua interpretação. Mas nós do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral que fizemos essa lei, que a conquistamos em 2010, estamos muito felizes com a sua aplicação. A gente até pergunta isso, Marlon, porque o Brasil ele é feito por muitas culturas, na verdade, É uma miscelânea de culturas, de valores, de expressões políticas, inclusive em diversos estados. O que é no estado de São Paulo é diferente em outro estado e assim vice-versa lá no Maranhão. E a lei do Ficha Limpa, muitas pessoas às vezes questionavam, mas isso ainda vai ser julgado, isso demora para que a justiça chegue a uma conclusão. E agora as pessoas começam a ver pelo menos alguns políticos que já têm um mandato acabando se afastar de seus mandatos por conta de um problema que tem ocorrido. Esse Ficha Limpa, ele é padronizado em todos os estados no Brasil? Ele serve da mesma forma seguindo cada cultura ou difere de um ponto para outro? Olha, o que acontece é que depende muito da composição dos tribunais. Alguns fazem interpretações mais severas, outros são mais liberais. Eu diria que esse é o fator diferencial, não é nem tanto o Estado. Tem a ver com a cabeça, com a mente, com os valores dos julgadores. Mesmo assim, eu tenho acompanhado a aplicação da lei em todo o país e posso dizer que todos os tribunais estão aplicando, num grau ou no outro. Muita gente tem ficado. E, inclusive, pessoas importantes, pessoas que inclusive já ocupam o mandato e que não estão conseguindo voltar para disputar, mesmo exercendo mandatos eletivos atualmente. E isso tem gerado outros processos, como, por exemplo, a substituição por um filho, pela esposa, que aí gera outro debate. Será que isso é justo também?
mas muitos têm ficado pelo meio do caminho. E muitos que não acreditavam que a lei chegasse, agora estão sendo responsabilizados e afastados por causa dela. Realmente tem sido surpresa para muitas pessoas, né, a prática da lei do Ficha Limpa, mas voltando um pouquinho na história, Marlon, como foi para criar o Ficha Limpa, movimentar esta atuação no Brasil, quando muitas pessoas já falaram, o Brasil é assim mesmo, o político é todo corrupto, o político é tudo igual. De fato, o político todo político é corrupto? Todo político é igual? Como foi para vocês discutirem isso e analisarem os pontos para chegar a uma lei como esta do Ficha Limpa? Em primeiro lugar, a gente parte do pressuposto de que o corrupto não é um político. Política nada tem a ver com corrupção. Então, os políticos, eles têm cedido espaço para corruptos. E isso nós precisamos tirar os corruptos do processo para liberar o espaço para a política. A política é a mais importante e mais meritória das atividades terrenas. Não há outra superior. Mas, lamentavelmente, nós vemos que ela ocupa cada vez menos espaço. E a lei da Ficha Limpa surgiu com a finalidade de liberar mais espaço para os políticos vocacionados, para aqueles que realmente têm capacidade e desejo e sabem o que fazer para liderar os seus semelhantes, né, na conquista do bem comum. Já em 2007, começou um processo de discussão envolvendo a Igreja Católica, a Ordem dos Advogados do Brasil, algumas denominações evangélicas também, muitos grupos da sociedade civil em geral, como os engenheiros através do sistema Confea-CREA. Somos, no movimento que nós integramos, 54 organizações nacionais engajadas, tratando especificamente desse foco. E decidimos apresentar à sociedade um formulário para coleta de assinaturas. Eu mesmo coletei assinaturas em muitos lugares do Brasil e via as pessoas falando assim, aqui em São Paulo, tanto na Avenida Paulista, como no interior, em Ribeirão Bonito, por exemplo, eu estive lá e as pessoas diziam assim, mas será que isso vai dar certo mesmo? Aí eu dizia, não assine, porque nós somos um grupo de pessoas que acreditam nisso. Se você não acredita muito, mas assine para a gente ver onde vai dar. E assinavam? E assinavam, mas isso eram exceções. Normalmente, quando a gente falava assim, olha, nós estamos com um projeto aqui para barrar políticos condenados. Aí formava fila rapidinho. Quem é que não... Né? Tanto que nós conseguimos 2 milhões de assinaturas e muito mais do que isso, nós mobilizamos a sociedade brasileira e só por conta da mobilização social que foi sem precedentes, inclusive nós recebemos pesquisadores dos Estados Unidos aqui, da Áustria, que vieram fazer pesquisas sobre como foi um verdadeiro case internacional de ciência política. A aprovação de uma lei sem patronos, sem deputados, sem senadores brigando por ela, e que foi lá por energia social e passou. A própria população, né? A própria população. O povo respondendo. Agora você falou em 2 milhões de assinaturas em torno disso. Esta era a meta de vocês? Vocês esperavam mais, menos? Como foi isso? Nós precisávamos coletar 1.300.000. Faltava um mês para o nosso prazo e nós tínhamos 1 milhão. E aí nós viemos aqui para São Paulo, lá na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital, e lançamos um desafio para a sociedade brasileira ali, com a presença de Dom Odilo Scherer, cardeal, com a presença de várias lideranças da sociedade paulista. Nós lançamos um desafio. Vamos coletar 300.000 assinaturas em 30 dias para terminar essa coleta. E em lugar de 300.000 assinaturas, nesses 30 dias nós coletamos 600.000 assinaturas em 30 dias. E o restante veio pela internet, outras 400.000. E assim nós apresentamos, no dia 29 de setembro de 2009, um grande número de carrinhos cheios de assinaturas à presidência da Câmara e começou um processo que culminou com a aprovação da lei. Exatamente. E você falou, logo no começo da entrevista, que em 2012 1.200 impugnações aconteceram. Imaginamos que é um número consideravelmente alto, mas ainda não chegou a todos, porque ainda existem processos que estão em andamento, né? Ainda ocorrem alguns processos, alguns julgamentos. Para você poder, não só você, mas todo o grupo, apresentar uma proposta como essa, que era desafiadora, não só para vocês, mas para a população toda, e também enfrentar os lobistas lá em cima e outros que não queriam ver o fim da corrupção,
Vocês sofreram muita resistência de lá para cá? Teve muitas ameaças também ou não? Olha, o movimento como um todo sofreu muito tipo de represália, especialmente nas áreas mais violentas. No Rio de Janeiro, por exemplo, havia muitas comunidades em que nós não conseguimos coletar assinaturas porque grupos ligados a narcotráfico e milícias intimidavam a população para que não assinassem o projeto. O mesmo aconteceu em regiões do Nordeste, em que havia áreas de pessoas que não... Inclusive eu estive numa região, numa cidade na região Nordeste, em que a população não assinava temendo os políticos locais. Então houve muita assim, dificuldade. Agora, e sem falar em vários membros do movimento que são e foram ou são ainda ameaçados. Eu próprio, no passado, antes da lei da ficha limpa, quando comecei a me envolver com essa temática, precisei passar um bom tempo sob escolta policial. Mas em vários estados nós temos membros do movimento que passaram por isso. Mas não é a tônica principal. Felizmente, a maior parte consegue fazer simplesmente um trabalho de educação nas escolas, coletando assinaturas, explicando o porquê da mudança. Isso, felizmente, é a tônica. Geralmente, essas questões relacionadas à ameaça são exceções pontuais. Um assunto curioso, Marlon, é com relação à ideia de vocês criarem esse movimento e a culminar, claro, com a lei do ficha limpa. Vocês tinham ideia de quantos políticos poderiam ser acusados e condenados por corrupção? Não, nós não tínhamos exatamente um levantamento, até porque se trata de um dado de difícil levantamento. Eu teria que fazer uma pesquisa em todo o Poder Judiciário brasileiro. Mas nós contávamos com informações, como por exemplo do site Congresso em Foco, que apontava na época que pelo menos 1/3 dos deputados respondiam a ações penais. E embora as condenações sejam raríssimas, mas já mostrava para nosso grupo que nós estávamos no caminho certo. Existe, uma vez, quem disse isso muito bem foi o ministro Aires Brito, que foi presidente do TSE e do Supremo Tribunal Federal, e ele disse que, lamentavelmente, existe um namoro declarado entre a delitividade e certos segmentos da política brasileira. E isso nos motivou a agir. Seria utopia pensar que um dia não teremos mais corrupção? Não, não é utopia. Não sei. Todas as sociedades, mesmo as mais avançadas, convivem com um grau de corrupção. A nossa preocupação é reduzir esse grau alarmante que nós temos. Um grau que faz com que o dinheiro falte no hospital, a merenda escolar falte para o estudante carente, a escola não tenha a qualidade que deveria ter. Nós estamos num grau muito alarmante e nós sabemos que cada real economizado da corrupção, tirado da corrupção, vira uma vantagem expressiva para a sociedade. E é por isso que nós queremos lutar. O ser humano tem falhas e, nesse sentido, acreditar numa sociedade infalível nos parece utópico. Mas acreditar numa sociedade que corrija, pelo menos o que é básico, corrija o elementar, né? Isso nós acreditamos e lutamos por isso. E que bom, né? Porque, de fato, essa questão da corrupção é alarmante mesmo. O Brasil vem passando por situações tremendas como esta, infelizmente, maus políticos se fazendo e prejudicando aqueles que querem ser bons políticos, até porque existe uma pressão daqueles que querem ser os bons políticos e representar bem a sociedade. Que bom que temos homens como você e como os outros que participaram, e mais de 2 milhões de pessoas no Brasil que assinaram também essa proposta. Agora eu quero trazer para você também a discussão da questão do episódio das manifestações 2013 para cá. Elas culminaram também por diversas situações. Não foi apenas só porque era 20 centavos a mais que eu ia pagar na tarifa. Isso foi apenas a ponta de um iceberg. E aí eclodiu por diversos pontos manifestações, obviamente, ordeiras, não aquelas arruaceiras. Como você acompanhou todo esse processo, Marlon? Meu livro anterior, publicado no final de 2013, se chama O Gigante Acordado. E eu faço um estudo daqueles fenômenos social que foram os movimentos do ano passado. E nós, normalmente, temos a tendência de imaginar que foi uma grande mobilização que não deu em nada. E não é verdade. Nós conseguimos simplesmente uma bandeira histórica que foi alcançada, que se tivesse sido só isso, já teria valido a pena, que foi o voto aberto no Congresso Nacional.
que agora dificilmente um político descoberto praticando atos de quebra de decoro parlamentar vai conseguir escapar, porque o voto será declarado. Quem quiser manter essas pessoas no cargo vai ter que assumir a responsabilidade e vai levar para a sua base o peso de ter tomado essa decisão, porque agora foi o que aconteceu, inclusive, com o único que já foi julgado até agora com o voto aberto. Quem foi? Foi aquele deputado que poucos meses depois havia sido inocentado pelos seus pares, depois a decisão foi anulada e teve que haver novamente, e quando houve, já foi com base no voto aberto. O resultado, os mesmos que votaram pela sua absolvição votaram e cassaram o mandato na seguida. E foi fruto do ano passado. No Senado foi aprovada a constitucionalização da ficha limpa. Falta a Câmara aprovar, mas naquela época o Senado aprovou que a ficha limpa vai estar na Constituição Federal, no dispositivo que trata das nomeações para todos os cargos públicos, não só os eletivos. Qualquer pessoa, para ter um cargo público, mesmo de confiança, terá que ter a ficha. Isso foi aprovado no Senado na época. Agora precisamos que a Câmara mantenha. E fora isso, a PEC 37 foi derrubada, né, que iria podar o Ministério Público, na sua liberdade de investigar. De investigação. Então, foi muito bom. E esse movimento continua vivo. Só que ele continua vivo na cabeça das pessoas. As pessoas imaginam, especialmente os políticos conservadores. Eu já estive conversando, estive falando sobre isso na Câmara dos Deputados, em audiência pública. Eles acreditam que pela desmobilização houve uma pacificação, e não houve. As pessoas continuam revoltadas, só que elas estão revoltadas nas suas casas, nos seus locais de trabalho, e falando sobre isso nas conversas. Isso gera uma formação de opinião. E eu acho, inclusive, que a urna eletrônica, neste ano, pode ser um bom momento para a canalização dessa energia. E nós vamos ver isso quando nós observarmos os resultados eleitorais de 2014. Eu, particularmente, tenho uma tese de que muita coisa vai acontecer quando se abrirem as urnas, fruto do ano passado. Porque aquelas milhões de pessoas, elas não estão satisfeitas com a resposta dada. Elas continuam indignadas e muita gente pode se surpreender quando as urnas forem apuradas esse ano nas eleições para todos os níveis. Você tem alguma opinião a respeito dos arruaceios, dos caras mascarados, os famosos black blocs durante todas essas manifestações? Eles são movimentos oportunistas que tentam se aproveitar de um espaço pacífico, né, de manifestação, com a finalidade de aumentar, potencializar o impacto da sua ação, que se não fosse praticada ali dentro não teria ressonância nenhuma, com a finalidade de dificultar a repressão, porque misturados na multidão ficam mais difíceis de ser descobertos, e também com a finalidade de defender causas que não são aceitas e toleradas pela sociedade brasileira, por serem teses extremistas e que acreditam na possibilidade da mudança violenta de um quadro político, algo que não é desejável. Então, embora haja muito a ser pesquisado e pensado sobre esses segmentos, também é verdade que não são lineares, não são iguais todos, mas eles não correspondem ao que hegemonicamente saiu às ruas mesmo, não. A população que foi às ruas, em regra, não queria nada disso. A Comissão da Verdade, você acredita que vai trazer muitas verdades também? Eu tenho visto, acompanhado à distância, o trabalho das comissões, né, tanto da federal quanto das comissões da verdade que se espalharam para os estados. Aqui em São Paulo tem uma muito atuante, né? No Rio de Janeiro também, em vários lugares. E é importante levantar, saber os bastidores das coisas. A ditadura militar tem uma relação muito grande com aquilo, tudo que nós falamos até agora. Porque se reprimia, não se permitia manifestação, e também porque foi uma época de grande deseducação política. Antes da ditadura, nós tínhamos partidos políticos com programas, nós tínhamos existiam a UDN, o PSD, grupos, o PTB, partidos que tinham uma identidade, e a ditadura deseducou a nação. E nós perdemos aquela expressão dos partidos políticos com seus programas, com seus grupos. A infidelidade partidária, por exemplo, era uma coisa difícil de se ver antes da ditadura, porque as pessoas estavam ligadas a um grupo. Depois, os partidos perderam muito da sua importância. Viraram como uma veste transitória para alguém que precisa de um mandato e está pensando exclusivamente em si. E, lamentavelmente, a ditadura colaborou muito para esse processo
de deseducação. A juventude, toda uma geração que cresceu sem saber o que era votar, sem saber a expressão dos partidos, e especialmente votar para presidente da República, a mais alta magistratura nacional, digamos assim. Mas felizmente nós estamos num processo de crescimento desde a Constituição de 88. Eu acho que a gente pode recuperar esse atraso aí. Falando do seu livro agora, que você está lançando na Bienal, né, mais um de tantos livros que você já escreveu, e chama a atenção porque você entrevistou políticos corruptos e eles toparam, concordaram em dar a entrevista e falaram um pouco sobre essa história, e você conta muito dela no seu livro. Quantas pessoas você entrevistou? E a partir daí, essas fontes da corrupção, esses políticos que você identificou, surgiram a partir da criação da lei do ficha limpa e daqueles que já estavam sendo condenados, ou você já tinha informações a respeito de quem poderia ser? Não, começou em 2007. Em 2007 eu fiz a primeira entrevista. Foi surpreendente porque eu estava pesquisando sobre o aumento dos assaltos a banco no Maranhão, que desde 2002 a 2013 são levantados os dados e se demonstra que nos anos eleitorais há mais assaltos a banco do que nos anos não eleitorais. E eu comecei a pesquisa por aí. E comecei a conversar com 2 dirigentes políticos e fiquei surpreso de ver a honestidade deles, a sinceridade deles, falando sobre temas muito delicados, sensíveis, abertamente falando sobre a prática da corrupção. Que está lá no seu livro. E foi quando eu pensei que eu poderia, a partir daí, que eu havia descoberto um nicho. E depois eu entrevistei muitos outros. Eu dou poucos detalhes, eu tenho um compromisso de anonimato com essas pessoas. Alguns mais graduados, inclusive um deles ele tem uma expressão muito grande até no plano nacional, e outros têm em planos regionais. Eles me diziam que não podiam ter seu nome nem de longe ventilados relacionados a isso, porque eles temem pelo seu futuro político. E os outros, menos graduados, que atuam comprando voto, indo na porta das casas a regimentar pessoas, que até esse ponto eu cheguei de encontrar esse tipo de pessoas. Eles diziam que temiam até pelas suas vidas, caso a sua identidade fosse revelada. Esses seus entrevistados, necessariamente, eles são corruptos ou eles conhecem os caminhos da corrupção? Não, eles próprios fazem isso. Eles contam como é que eles fazem. Inclusive estão atuando esse ano, nessas eleições, todos eles. E o que eles dizem? Eles falam como é que se levanta o dinheiro e depois eles dizem como é que se gasta o dinheiro para ter certeza de que isso vai se transformar em voto. Uma coisa que eu gostaria que você comentasse é aquela história de, há uma época nas eleições, antes as empresas, né, que doavam dinheiro aos partidos ou aos políticos, elas eram divulgadas posteriormente às eleições, depois da apuração. Agora não, elas são divulgadas antes. Isso gerou uma maior transparência para ajudar também a minimizar essa questão da corrupção, ou de onde vem o dinheiro, o Caixa 2, aquela coisa toda ou não? Com certeza. Essa semana mesmo, o jornal o Globo fez uma matéria sobre uma empresa que fez uma doação de R$1 milhão para a campanha de um candidato e 4 dias depois, esse mesmo candidato autorizou a liberação de R$1.400.000 em um convênio, em uma obra pública, uma licitação para essa mesma empresa. Tudo isso está sendo possível porque a Justiça Eleitoral está melhorando essa parte da transparência. Para os jornalistas é um prato cheio, porque é possível checar de onde está vindo o dinheiro, quem é que está financiando. Nós vimos aí um grande grupo na área de carnes, que é o grande financiador do Brasil. Aí já apareceu um jornalista e levantou que esse mesmo grupo, que é o maior financiador, recebeu em benefícios públicos R$10 bilhões na última década. Então, aí gera um questionamento, será que é lícito? Será que é legítimo que a sociedade esteja passando 10 bilhões e depois esse grupo vem financiar candidatos seus para eleger grupos. Então isso está sendo possibilitado, esse debate, essa crítica, pelo aumento da transparência. Eu fico muito honrado de ter iniciado isso. A primeira decisão judicial do Brasil que mandou liberar os nomes dos doadores antes da eleição foi lá nessa minha 58ª zona em João Lisboa, no Maranhão. Um ato que depois foi seguido por muitos juízes eleitorais no Brasil e pelo TSE. Inclusive, nessa eleição agora é oficial, está na resolução da prestação de contas, mandando revelar os nomes dos doadores antes do pleito. Isso é fundamental. Como é que nós vamos votar em alguém
sem saber quem é que financia a campanha daquela pessoa. Pode ser uma empresa ligada à prática de trabalho escravo, Pois é. que destrói a Amazônia, que, sei lá, valores que podem ser importantes para muitos eleitores e que gostariam de saber quem está por trás financeiramente daquilo. Isso é outro passo importante que tem acontecido recentemente. Alguém disse certa vez que quando o Estado é muito presente na economia, a economia trava. E o Brasil é um Estado muito presente na economia. Muitas empresas dependem hoje de dinheiro público para sobreviver. Você acha que precisava mudar isso, além da tal reforma política? É preciso separar a política do empreendedorismo. O que acontece é que nós estamos estatizando as relações do empreendedorismo com o poder público. E isso diminui o espectro de abrangência das empresas que conseguem manter contratos com o poder público. Está provado por pesquisas feitas pela Unicamp e por uma universidade dos Estados Unidos, que é a Universidade Helen Kellogg, que fez pesquisa no Brasil, que os maiores doadores são também os que recebem maior volume de contratos públicos. Inclusive, um dirigente da Fiesp disse há poucos anos que muitas empresas ficam fora dos contratos públicos porque se recusam a participar desse processo de financiamento. Então, é preciso rever o modelo de financiamento, porque ele está atrelando umas poucas empresas aos governos. E as demais ficam de fora, mesmo que sejam capazes de prestar serviços de qualidade para o próprio governo ou então em projetos sociais, elas acabam não tendo cancha, porque não estão participando do processo político. Isso é algo que nós precisamos amadurecer para libertar, para que o que prevaleça seja a competência empresarial e não a ligação, o apadrinhamento com algum líder político. Fala-se em lavagem de dinheiro neste meio político também. Você acredita nisso? Olha, nas entrevistas que eu fiz para o livro O Nobre Deputado, as pessoas que foram ouvidas sempre falavam que se lava muito dinheiro através da chamada doação empresarial, que não é empresarial. Ela muitas vezes é dinheiro público desviado através de empresas que mantêm negócios com o governo. Esse dinheiro é passado como se fossem contratos legais e voltam sob a forma de financiamento de campanha. Então é uma forma de lavagem de dinheiro. Claro que eu não estou dizendo que todas as empresas que doam fazem isso, mas eu estou dizendo que isso é uma porta aberta para a lavagem de dinheiro, porque todos os entrevistados nos diversos pontos onde eu estive, pessoas que não se conhecem, que moram a milhares de quilômetros umas das outras, elas diziam, olha, as empresas, muitas delas atuam como laranjas, como fachada para lavar dinheiro público, que dessa forma vai parar nas campanhas, como se fosse algo lícito. Você é juiz eleitoral e, obviamente, eu não vou pedir para que você me diga, mas, para o telespectador, você tem seu candidato a presidente, ao governo do Estado? Eu tenho. Como cidadão, eu sou atento a isso. Eu acho que, eu inclusive prego que as pessoas sejam cada vez mais atentas a isso. Nunca diria que todos são iguais, que a política não presta, é o contrário. Nós precisamos cada vez mais ter os nossos candidatos. Se eu não fosse juiz, nesse período eleitoral, certamente eu teria escolhido algum grupo e estaria fazendo campanha voluntariamente. Porque eu acho que a política envolve isso. Então eu tenho meus candidatos sim, tenho minhas preferências e, claro, mantenho comigo, não porque acho que não por causa do sigilo do voto, sim, nada disso. Eu não posso fazer isso porque eu não posso adotar explicitamente uma área por conta da minha condição de magistrado. Até a lei orgânica da magistratura me impede de fazer isso. Marlon, por fim, como você sonha ou você imagina o Brasil, politicamente falando? Olha, eu sonho o Brasil com eleições mais justas, onde qualquer um possa ser eleito dependendo exclusivamente de ter vocação para ser um dirigente, para ser um líder. Hoje os líderes estão perdendo espaço para os que praticam abuso de poder político e econômico. E meu sonho é diminuir o espaço do abuso e liberar espaço para que lideranças legítimas e vocacionadas ocupem o seu lugar de direito, que é o mandato eletivo. É para eles que o mandato foi feito. Eles estão aí hoje ouvindo esse programa, muitos deles, numa sala de aula como professores da universidade, do ensino médio, profissionais, advogados, médicos, engenheiros, muita gente vocacionada que sonhou e não tem coragem de entrar na coisa como ela é hoje. Nós precisamos liberar esse espaço para que essas pessoas ocupem o lugar que é seu,
que é liderando a nossa sociedade para o progresso de todos. Quero agradecer muito, Marlon, a sua participação no Vida Pública de hoje. Muito obrigado. Eu fico muito honrado mais uma vez e sempre que possível estarei à disposição de vocês. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o juiz eleitoral Marlon Reis. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção, Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.